apenas para que a gravação fique com a leitura do texto. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Queridos, é exatamente assim, né, que começa o discurso do profeta Abacuque, e esse material, que inclusive está aí na sua tela, né, essa revista aí que tem aí o Do Temor à Fé, é um material do Martin Lloyd-Jones, e é esse material aí que nós estaremos trabalhando durante essas classes especiais. Então, o fato é que não só da vida e das coisas que nós observamos, nós percebemos que existem diversos problemas relacionados à vida da fé. A verdade é que nós não encontramos, né, na Bíblia, né, promessa de que nós no mundo estaremos livres, né, de dificuldades e provações. É inegável, né, dizer que essas lutas fazem parte, né, da vida cristã. Essas lutas nos cercam, né, em todos os momentos, e é exatamente essa perspectiva que nós vamos encontrar de alguma forma também no livro de Abacuque. Perceba que antes ainda de falar sobre problemas a serem enfrentados, a gente poderia fazer pensando, né, na nossa vida, especialmente não só neste tempo, né, de quarentena, de isolamento, mas é fato, né, que a gente passa por problemas, que a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, a vida da gente é feita, né, de batalhas. E aí o profeta Abacuque é um bom extrato, né, dessas lutas e dessas dificuldades, e a gente vai entender isso aí rapidamente depois à luz do texto. Mas antes de entrar propriamente nessa parte, eu queria apenas abrir um apêndice aqui para a gente rapidamente falar quem foi esse profeta Abacuque. Esse é um profeta que provavelmente ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, e ele viveu na terra de Judá, assim como a maioria dos profetas menores que nós encontramos na palavra de Deus. A gente sabe muito pouco a respeito dele. A verdade é que provavelmente ele era alguém muito conhecido na época. Normalmente nós sabemos que o texto bíblico trabalha dessa forma. Quando alguém é bastante conhecido, o texto dá poucos indícios sobre quem é essa pessoa. Então, provavelmente, Abacuque era alguém conhecido. No entanto, na Bíblia, o nome dele só é citado 2 vezes. E as 2 vezes é no próprio livro de Abacuque. Então, nós temos poucas coisas para montar a história dele. Mas nós sabemos que, provavelmente, essa leitura que nós faremos, essa história que nós veremos, ela acontece provavelmente após a morte do rei Josias. E aí vocês precisam lembrar que o rei Josias é aquele rei que faz uma reforma, né, no culto em Israel, e através dessa reforma feita pelo rei Josias, o povo se volta, não é, ao Senhor, o povo abandona a idolatria, o povo de Israel se volta à presença, a buscar, a fazer a vontade do Senhor. No entanto, após a morte de Josias, o seu filho Joaquim, que assume o trono, ele novamente abandona os caminhos do Senhor, e aí então a nação volta a sofrer
por conta do seu pecado, por conta de tudo aquilo que havia se instaurado. Abacuque havia, antes mesmo desse período, contemplado a rebelião do Reino do Norte. Ele viu que o Reino do Norte havia sido derrotado pelos assírios e agora Deus avisa, né, que esses caldeus, esses babilônios que haviam derrotado esses assírios, agora também Deus avisa que eles derrotariam Judá. E aí esse pequeno livro, ele relata algumas perguntas que provavelmente nós não tivéssemos coragem de fazer ao Senhor, né? Ele tem uma profundidade ele tem uma honestidade, né, na forma dele de questionar e perguntar coisas ao Senhor, já que o coração dele está preocupado, ou como nós vemos no livro, alarmado, ele está desesperado com toda aquela situação. E aí Deus então responde a ele, e aí então, no entanto, a resposta do Senhor parece não ser exatamente o que ele queria ouvir. Então, vamos dar sequência, e aí a gente, após entender um pouquinho sobre a vida do profeta Abacuque, nós vamos voltar aqui para o nosso... Vamos lá, então a gente percebe o seguinte, existem problemas, né, a serem enfrentados na nossa vida de forma geral, e aí é interessante porque o problema, né, que aparentemente era enfrentado, que antigamente era a grande luta, né, que as pessoas viveram, ele coloca aí no início do século XIX e no início do século XX, o que ele chama de o problema da ciência. Aparentemente, era impossível, durante esse período, reconciliar a Bíblia com a ciência e o que era observado pela natureza. Eu acho que, imagino, né, que esse era o grande desafio dos cristãos, nesse período de cientificismo, onde aquilo que se tinha como verdade absoluta era a ciência. Alguns cristãos, neste período, tiveram dificuldade de entender como é que algumas coisas se explicavam à luz da Bíblia, e aí a gente sabe que até hoje tem cristãos que têm problemas, né, com compreender como certas coisas que a ciência diz. Sabemos que tem muito na ciência também que não tem comprovação, a própria ciência falha, né, em alguns dos seus pressupostos. No entanto, hoje nós sabemos que existem cristãos que estão na área da ciência, e a gente louva a Deus pela vida desses cristãos, como os nossos irmãos aí mais conhecidos hoje, o professor Adalto Lourenço, o professor Marcos Eberlen, que, por exemplo, cuidam de falar à luz da Bíblia acerca da criação, acerca de como as coisas se sucederam dentro de uma narrativa, de uma perspectiva criacionista. Então, ainda existe muito desse problema, existem pessoas que não aceitam de forma nenhuma que a ciência e a Bíblia possam estar juntas, mas nesse período aí, final do século XIX, início do século XX, o problema era muito mais latente. Parece que todos os passos da ciência serviam para desqualificar o que era ensinado pela Bíblia, e isso era um problema sério que os nossos irmãos viveram. No entanto, é bem verdade que esse problema aí da ciência, provavelmente ele foi resolvido. Ele é um problema que foi resolvido aí pela igreja e pela própria ciência. Hoje existe um ramo da ciência, existem, como eu disse, irmãos, existem pessoas que se dedicam a estudar a ciência e perceber que existe sim base bíblica para muitas das coisas que são apontadas pela ciência. E isso é uma bênção, saber que a ciência não detém a verdade absoluta. Nós cremos que, especialmente em tempos de relativismo, especialmente em tempos onde existem várias perspectivas de verdade, a ciência não detém a verdade absoluta.
mas alguns pressupostos científicos que podem ser comprovados, pressupostos físicos, químicos, biológicos, nós já vamos vendo muitos desses pressupostos sendo também trazidos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então a gente vê que talvez esse problema aí nós já passamos por ele. E agora qual é o novo problema? Esse problema que nós temos aí já no século XX e ainda no início do século XXI estamos vivendo esse mesmo problema, que nós chamamos do problema da história. A verdade, irmãos, é que os fatos que têm ocorrido na história têm deixado as pessoas perplexas. Nós enfrentamos, né, na nossa história alguns problemas. Por exemplo, tem aí o problema da história. No início, na primeira metade do século passado, muitos cristãos questionaram exatamente isso. Olha, como é que um Deus que é bom, como um Deus que quer, que um Deus de paz, não é? Ele pode permitir, por exemplo, que 2 guerras mundiais venham sobre o mundo? Será que isso não é incompatível com a providência, a doutrina da providência? Que é a doutrina da providência que diz que Deus rege todas as coisas, que nada foge ao controle de Deus. E essa é a pergunta que algumas pessoas fazem. Será que essas guerras não são incompatíveis com a doutrina da providência? Outras pessoas poderiam perguntar assim, olha, será que por que que Deus permite a fome e a pobreza? A gente olha para o mundo, para a situação em que nós vivemos, né? A gente olha para aquelas mazelas e antigamente o pessoal falava muito sobre a África, ainda é uma realidade a pobreza na África, mas hoje a gente tem ela muito mais visível perto de nós, nas favelas, periferias, tantas pessoas que sofrem, né, com a necessidade, não tem o mínimo para sobreviver. E algumas pessoas podiam perguntar, mas por que Deus, sendo bom, permite que essas coisas aconteçam? E aqui trazendo especialmente para o nosso tempo, por que o Senhor permitiu essa doença tão terrível, a Covid-19? Por que estamos passando por tudo isso? Então, perceba que os fatos, as coisas que acontecem na história nos deixam perplexos, nos deixam preocupados, e algumas pessoas poderiam dizer, olha, não é possível, né, que um Deus bom, não é possível que um Deus misericordioso, ele permita que essas coisas aconteçam. E o que a gente percebe, né, queridos, é que uma verdade, né, que o nosso autor, o Martin Lloyd Jones, ele nos traz. Ele diz o seguinte, que a Bíblia não é um livro de texto exclusivamente sobre salvação pessoal. É fato, irmãos, que existe uma boa porção da Bíblia que fala sobre salvação. Existe uma boa porção da Bíblia que foca na salvação dada aos homens por intermédio de Cristo. No entanto, a Bíblia, ela relaciona-se à condição do mundo inteiro e do futuro, do destino desse mundo. E nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós fazemos parte desse todo. Na verdade, a Bíblia, ela não concentra toda a sua narrativa simplesmente em explicar sobre a salvação. Por exemplo, semana passada, quem assistiu o culto, a pregação que eu pude ministrar, nós falamos sobre isso lá no texto de Romanos, quando o próprio apóstolo Paulo, à luz da revelação bíblica, usando ele diz que a própria criação aguarda pela redenção. Falávamos sobre redenção, e aí falamos que a perspectiva da redenção é uma perspectiva, inclusive, sobre a natureza. Então, a Bíblia, ela trabalha tudo isso. A Bíblia também, ela nos capacita a compreender o que acontece hoje. E aí a gente percebe que nada do que acontece na história deixa de encontrar um lugar no plano divino. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa confiança. Deus não perde o controle da história. Irmãos, a nossa fé falha, a nossa
confiança no Senhor falha, as coisas aparentemente dão erradas, mas Deus não perde o controle da história, Deus não perde o rumo da história, Ele continua reinando, Ele continua no trono, Ele continua soberano. E nesses tempos difíceis, especialmente esse tempo difícil que estamos vivendo, nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos declarar isso. O Senhor governa todas as coisas, o Senhor, Ele cuida do seu povo. E aí, irmãos, nós temos isso exatamente na história de Abacuque, como eu já disse, ele fornece uma ilustração desse problema da história. O profeta Abacuque, nós já lemos o texto, o início, ele narra sua perplexidade com essas coisas que estão acontecendo, e parece que ele tem essa mesma ansiedade que nós passamos de reconciliar os fatos com a sua fé. Parece que Abacuque faz esses mesmos questionamentos. Abacuque diz assim, mas Senhor, por que o Senhor permite que esse povo que não te honra verdadeiramente? Porque o Senhor permite que o Senhor não faz justiça? Porque o Senhor não permite a iniquidade? Porque o Senhor, vendo toda essa destruição, toda essa violência, você está vendo aí no texto, nesses versos que lemos, por que o Senhor permite tudo isso? Essa é a pergunta. Ele está perplexo com isso, né? Ele faz esse desabafo muito sincero. Parece que, assim como nós, em alguns momentos, a nossa fé, a nossa crença não coaduna com os fatos que estão acontecendo. É mais ou menos isso que Abacuque estava vivendo. Ele disse assim, olha, eu não estou conseguindo compreender as coisas que eu creio com as coisas assim que eu vejo. E aí, queridos, a gente vai perceber, né, ao estudar o livro de Abacuque, que além de alguns princípios importantes, né, nós vamos perceber que as coisas que causavam ansiedade no profeta é muito das coisas que causam preocupação em nós, quando nós tentamos relacionar o que acontece com o caráter de Deus. Bom, e aí a gente precisa entender, já que para as próximas aulas e para hoje ainda nós, já que estamos expondo esses 4 primeiros versos, qual era a situação da nação de Israel no tempo de Abacuque. Vamos ver os problemas aí que essa nação estava vivendo. Primeiro problema, apostasia. A nação se afastou e esqueceu de Deus. Novamente, aquele povo que tinha se afastado no passado e que Deus tinha trazido de volta para perto de si, esse povo novamente se afasta, se esquece de Deus, deixa de fazer o que agrada ao Senhor. Outro problema aí, e tudo isso a gente está pegando aqui no texto, nesses 4 primeiros versos. Outro problema aí, idolatria. A nação agora havia se entregue, agora não, novamente havia se entregue a deuses falsos. Novamente, a nação, isso era algo cíclico no povo de Deus, né? Desde lá do início da história do Gênesis, nós vamos ver isso, eles buscando deuses falsos, deuses mentirosos, deuses que não são deuses de verdade, e mais uma vez essa nação se entrega à idolatria. Perceba que Abacuque está vendo tudo isso, uma nação que apostatou da fé, uma nação aposta, uma nação idólatra. Depois, o pecado estava de forma desenfreada no meio daquela nação, a imoralidade estava dominando aquele povo. Abacuque está vendo toda essa situação. Depois, os governantes, irmãos, como eu disse, parece muito do que nós vivemos ainda hoje, né? Governantes que não aplicavam a lei com equidade e com honestidade. A gente tem vivido momentos, agora saiu um pouco do foco, né? Tudo saiu do foco agora com essa história do coronavírus, mas até pouco tempo atrás a gente estava questionando coisas, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal. Por que sentenças são dadas dessa forma? Por que pessoas que são criminosas são soltas? Né? Por que pessoas que cometeram crimes estão gozando de liberdade? E por que outras pessoas que talvez sejam inocentes estão presas? A gente começa a questionar, e Abacuque está questionando isso tudo também. Por que
verso 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A nação de Judá estava passando também por um problema de injustiça com os seus governantes, com seus talvez magistrados, com as pessoas que governavam aquela nação, e aí, consequentemente, irmãos, o extrato disso tudo, uma grave decadência na religião daquele povo, como consequência da apostasia, da idolatria, do pecado, dos governantes que não eram justos, né? Por isso também a religião começa a sofrer uma grave decadência, e aí, consequentemente, o povo não ouve mais a voz de Deus, o povo não ouve mais o lamento profético, e novamente eu me pergunto se é muito parecido com o que nós estamos vivendo, né? Pessoas clamando pela ação do Senhor, pessoas orando para que Deus derrame graça sobre a nação, sobre o povo, que leve, que cure a nação de tudo isso, né? E enquanto isso a gente vê outras pessoas brigando e se desgastando, porque eu acho que eu conversava com algumas pessoas essa semana, eu acho que uma das coisas que mais está afligindo a nação desse povo é porque parece que todo mundo agora quer ser o salvador da pátria, né? Todo mundo tem o jeito certo, e aí a gente começa a dizer assim, parece que alguns estão querendo só mídia, foco, e aí a nossa pergunta é, afinal, quem tem condições realmente de agir, né? de preservar, né, a nossa integridade física, a nossa saúde, nós nos preocupamos. E parece que esse quadro aí da nação de Judá é muito parecido com o que nós estamos vivendo no nosso tempo. E partindo já para nosso final, a gente vai ver o seguinte, primeira parte, né, o verso 2, a gente vê exatamente isso, a perplexidade desse profeta. Verso 2, ele é muito honesto, né? Ele é muito sincero, muito verdadeiro, e talvez, eu imagino não, o texto diz isso, né? Que ele talvez está aos prantos, aos berros, dizendo isso, ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás. Irmãos, perceba que as palavras do profeta é uma palavra de desespero, e às vezes essas palavras traduzem o que a gente está passando também, esse desespero, né? Essa preocupação com tudo que nós estamos vivendo. No entanto, algo acontece que chama a nossa atenção, né? O profeta faz esse lamento, esse grito de desespero, e aí, como sempre acontece, no Deus que rege a história, Deus responde ao profeta. Deus diz assim, olha, Abacuque, eu estou ouvindo a sua oração, eu estou no trono, continuo governando, e eu vou responder a sua oração. No entanto, e aí nós temos segunda parte, a resposta esperada de Deus e inesperada de Deus, perdão. Parece que o que Deus responde a Abacuque não era exatamente o que ele gostaria que tivesse sido respondido. Versos 5 e 6. Fica com esse texto aberto aí, que escola bíblica a gente tem que ficar indo para o texto e consultando. Versos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Irmãos, quando o Senhor ouve o nosso lamento, a nossa preocupação, a nossa angústia, e por vezes a resposta não é o que a gente deseja. Talvez Abacuque desejasse ouvir o Senhor dizer, olha, eu vou resolver todo esse problema, eu vou purificar o meu povo, eu vou derramar novo avivamento, eu vou fazer algo especial, e aí Deus diz a ele, não, eu vou levantar um povo, assim como eu levantei com o reino do norte.
eu vou levantar um povo também. E esse povo vai exercer, esse povo vai ser a minha forma de exercer juízo sobre a nação de Judá. Abacuque já estava perplexo, né, com o fato de Deus permitir a iniquidade na sua nação. E agora Deus avisa para Abacuque que vai suscitar um povo pagão, um povo ímpio, para conquistar a terra e castigar o seu povo. É essa a resposta que Deus dá nos versos 5 e 6 ao profeta Abacuque. E o resto dessa história nós vamos ver a partir da próxima aula. Olha, entendo que o pessoal compreendeu o que foi dito, graças a Deus. É uma abordagem inicial, uma visão geral do livro. A gente vai caminhar por ele, é um livro assim, bem atual, porque é um livro que aponta para a realidade do mundo que a gente está vivendo. Né? Por isso que o tema que foi usado por Martyn Lloyd-Jones é do temor à fé. E nós temos que compreender que essas crises vividas por Abacuque, elas são presentes na nossa vida. Agora mesmo, a menina disse que tem uma crise no coração dela, porque meus pais não abandonam a idolatria. Entendeu? Então, nós temos as nossas crises. Quantos de nós, nesses dias de coronavírus, já ficaram perguntando por que a gente tem que ficar em casa? Por que Deus não atende ao nosso clamor, que não muda essa história? Então, todos temos as nossas crises. E essa foi a grande crise vivida por Abacuque. Abacuque experimentou isso realmente. Ele sofreu com essa situação. E a gente vai observar durante todo o livro as lições que a gente pode aprender a partir dele. É interessante o nome de Abacuque, que é a ideia de abraço. E nesse momento que a gente está estudando Abacuque, a gente não pode abraçar uns aos outros, né? Eu achei muito interessante pensar nisso aqui. Ele foi abraçado por Deus na sua crise e depois ele consegue abraçar o seu povo, né, com a sua profecia. Mas nesse momento a gente está aqui nessa luta, né, esperando que os caminhos de Deus possam nos levar a compreender as verdades que Ele está nos ensinando. Alguém já disse que a igreja não será mais a mesma e não pode ser a mesma depois que passar por esse tempo. Não só a igreja, mas o Brasil. Aliás, o mundo, de um modo geral. As pessoas têm que aprender alguma coisa. Deus não está indiferente ao que está acontecendo no mundo e Ele quer que as pessoas reconheçam o poder e a glória dEle. Não é à toa que vários líderes das nações têm pedido auxílio, têm clamado, têm pedido que o povo ore, que o povo clame, que o povo interceda, porque o negócio ficou difícil mesmo. Então, que esses domingos, né, hoje a gente está começando, espero que no próximo domingo tenha mais pessoas, a gente vai caminhando, e aí, para aqueles que estão já aqui, o livro de Abacuque é um livro de 3 capítulos apenas, e se a gente for, durante cada semana dessa, lendo o livro todo, algumas vezes a gente vai familiarizando com o livro e aí guardando realidades importantes que o livro descreve para a gente. Então, que você possa experimentar esse tempo de ler essa profecia e de ser abençoado à medida que estuda essa profecia, ok? Deus abençoe a todos vocês.